Bom, pessoal, vamos lá, né? Hoje eu não estou muito afim de gravar, não, então vamos direto ao assunto. Quem viu a capinha é aquela lá, eu vou falar sobre isso aqui, mas mais para frente, beleza? Então, assim, vou falar sobre aula de delta estrutural que foram pedidas no canal, beleza? Vou falar da jornada do milhão, tá? Que a gente trouxe as operações da área de nível 1 para a área aberta, isso teve um impacto, a gente vai ver isso aqui, porque eu vou pegar a aula de delta estrutural e vou aplicar num dos itens da jornada do milhão, para a gente entender a aplicação desse conceito, beleza? Que basicamente eu vou aproveitar que eu vou trazer essas operações para cá, né, do nível 1 para cá, então vocês vão acabar vendo na prática como é que eu unifico e organizo as operações, beleza? Então, eu vou chegar a receber um rol de operações lá, do nível 1, vou trazer aqui para a área aberta, vocês vão ver que melhorou ainda mais o meu patrimônio líquido, tá? E vocês vão ver essas operações, eu montando aqui o quebra-cabeça na prática com vocês, tá? Vou trazer também uma questão de exemplo prático do Thales, que ele falou, mas gostaria de ver como é que você faz as operações no Home Broker. Bom, você tem que mostrar, você gostaria que vocês mostrassem para a gente para ele ter essa visualização. Então, eu vou trazer a visualização, tá? Mas de uma forma de planejamento e operação, tá? Para vocês entenderem como é que funciona. Eventualmente, podendo gravar, ou conseguindo gravar, eu operando, eu vou trazer, como eu já fiz em alguns vídeos até da área de membros, usando até robô, mas normalmente, a grande maioria das vezes, eu não estou com a infraestrutura para gravar, para poder fazer as operações aqui e mostrar para vocês na hora que eu estou no mercado, tá? Porque, na verdade, eu não fico no mercado, simplesmente planejo as operações e executo ou programo elas para serem executadas, tá? No vídeo anterior eu mostrei como é que vocês encontram as operações que eu faço, tá? Isso é tranquilo também. E aí eu vou falar no final, meio para o final, como é que eu tirei mais de 2 milhões de mercado financeiro, tá? Esse é um dos motivos porque hoje eu não estou muito afim de gravar, porque chega essa época de Black Friday, começa essas vendas malucas de situações, e novamente eu vejo aí, por exemplo, se 1.000 pessoas contratam cerca de, sei lá, um curso de 2, 3 mil reais aí, já são 3 milhões de reais que pessoas deixam para o mercado, né? De certa forma estão deixando para o mercado. E um dos meus motes no canal é justamente evitar que as pessoas percam dinheiro no mercado financeiro. Claro, aí vai ter a parte que eu me coloco mais próximo das pessoas e preciso filtrar, né? E nisso eu quero deixar uns recados aqui sobre disponibilidade, tá? Sobre a função de você buscar a disponibilidade das coisas, porque tem três grandes alunos que ainda não estão lá na minha tropinha de elite. Vou deixar esse recado da disponibilidade para ver se sensibiliza eles, para eles não ficarem para trás em mais uma oportunidade que está bem legal, está na sala do gafanhoto. Então, assim, e eu quero também, né, para o final do vídeo também, no meio do finalzinho do vídeo, o que aconteceu? A gente está numa jornada de milhão, né, que essa jornada do milhão a gente está fazendo as operações recorrentemente aqui, tá? E dado essas operações, e vem um detalhe, né, porque aqui como a gente vai fazendo na prática, a gente não fica desfocando em várias operações, não, a gente está sempre recorrentemente construindo situações que levam a gente a crescer naturalmente o patrimônio pela maneira que a gente está estruturado, tá? E dentro disso, a gente lá em 17 de maio, a gente tinha um patrimônio líquido de R$ 570, tá? A meta era 7% ao mês, a meta era 7% ao mês. No dia 15 de novembro, a gente já tinha mais do que alcançado a meta, porque a meta, se a gente fizesse 7% ao mês, do dia 17 de maio do nosso patrimônio líquido, até durante um ano, a gente chegaria a R$ 1.280. Então, como é que estava projetada a nossa jornada do milhão? Nossa jornada do milhão estava projetada, partindo desse princípio aqui, 7% ao mês, que foi quando a gente conseguiu isso, em 10 anos, praticamente, a gente chegaria até 1.800.000, né? Quase 2 milhões de reais. Não tem nada a ver com esses 2 milhões que eu tirei do mercado, não. Isso eu vou deixar para explicar. Mas só para deixar esse resumo aqui também, para a gente carregar ele, beleza? E agora, no dia 15 de novembro, a gente, em menos de 6 meses, né, em menos de 6 meses, já batemos o primeiro ano. Né, já batemos o primeiro ano, que estava previsto 17 de maio de 2025. Com essas operações do nível 1 sendo puxadas aqui para a área aberta, a gente avançou ainda mais em relação a esse cronograma aqui. Então pode ser, tá? Se existir uma expectativa de fazer R$ 1 milhão em 9 anos, aqui eu fui botando anualmente como é que seria essa projeção, a gente está antecipando isso aqui. Tá? Claro,
Para mim, não sinto que será tão difícil essa diferença, não, tá? Meu olho tá irritado hoje. Para mim, não sinto que será tão diferente, não. Mas eu sei que para as pessoas, quando começa a aumentar o volume, por isso que é importante crescer devagarinho, e tem a ver com a questão da mentalidade, é uma parte psicológica mesmo, né? Esse crescimento ser constante é importante. Até porque vocês viram que nessa jornada de que sai do 500 para os 1.600 da semana passada, a gente teve um drawdown de cerca de R$ 3.000. Esse drawdown não pode se repetir, né? Aconteceu no meio da jornada, eu fiz uma operação que me irritou lá, eu corri um risco, né? E esse risco afetou, o mercado puxou contra mim, e esse risco fez com que a gente obtivesse um drawdown muito grande, tá? Sempre lembrando, né, que a gente está agora, se fosse pensar em termos de capital alocado inicial, a gente está em torno de, vamos estar assim, o capital inicial para esse resultado aqui, a gente está falando aqui que estamos dobrando o patrimônio líquido, mas ele está lastreado, existe um lastro, que é o capital alocado a risco que a gente está falando desde o início da jornada. Então a gente vai calcular também o risco, a gente vai ter esse cálculo do risco, beleza? Então vamos lá, aula de delta estrutural. Bom, pessoal, a aula de delta estrutural, vamos situar aqui no tempo o que é esse delta estrutural, tá? Bom, o delta estrutural, ele vem da teoria modular, beleza? A teoria modular, dentro das opções, tá? Vamos botar o nome aqui das pessoas. Se eu não errar o nome, é o do Kenji, tá? Kenji Atsuo Suzuki, beleza? Esse grande mestre, tá? Ele é, assim, é um precursor, é um colega, um amigo do nosso grande mestre Su, tá? E ele desenvolveu a teoria do modular, que eu acho assim, é brilhante, óbvio, né? É brilhante, claro. E o mestre Su trouxe essa teoria para gente. E o delta estrutural em si, tá? A teoria modular, no geral, eu vejo que ela tem o objetivo principal de descomplicar a análise e a estratégia com opções. E fazer isso, inclusive, a gestão de risco, tá? Faltou aqui eu colocar a gestão de risco. Peraí que eu só vi. Não, não é essa folhinha. Essa folhinha aqui. Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Só dar um pause aqui, porque eu peguei a folhinha da aula anterior, de uma outra aula que eu dei sobre isso. Deixa eu arrumar aqui. Agora sim, né? Porque eu tava achando estranho, que eu já tinha colocado. Só que eu tinha dado uma aula particular sobre a teoria modular, né? E eu achei estranho. Bom, então. A aula não estava no nome e tal, eu já sei que eu já estava bem preparado para vocês. Bom, aula de delta estrutural, tá? A teoria, ela está inserida, a aula de delta estrutural, essa questão do delta estrutural, está inserida dentro da teoria modular do Kenji Suzuki, Kenji Atsuo Suzuki, tá? É um dos grandes colegas do nosso grande mestre Su, segundo ele, um calculista também, né? E ela tem por objetivo, a teoria modular, delta estrutural está aqui dentro, descomplicar a análise, né? Analisar estratégias e risco de opções. É esse resumo que eu tenho na minha cabeça, tá? Então, eu vou apresentar para vocês a aula de delta estrutural de uma forma canônica. O que você quer dizer com uma forma canônica? Como é que ela chegou a mim, mas como ela está nos cânones, né? Nos alfarrábios, né? Então, não é uma aula, assim, não é uma estrutura que a gente vai pensar, eu vou usar desta maneira sempre. Eu não uso desta maneira sempre. Mas é interessante usar também, pensar ela de forma canônica, porque ela, por exemplo, poderia, a teoria modular, o uso do dado estrutural, muito provavelmente salvaria um dos grandes mestres de opções nossos, que foi o grande mestre Baster. Anos atrás, ele usava opções, quebrou usando opções, fala para não fazer isso, tá? E ok. E tem um modelo operacional, né, que referencia o Baster, isso eu vou deixar para falar no final dessa aula aqui, mas até como tirei os 2 milhões do mercado financeiro foi, de certa forma, graças a ele deve ter tirado muito mais, tá? Mas essa ideia de você fazer módulos fechados, né, que a teoria modular, ela quebra suas operações, suas estruturas em módulos, e você fica muito mais fácil de você enxergar o risco da operação. Fica muito mais fácil de você gerenciar as operações. Isso dentro da teoria modular. Dentro do delta estrutural, tá, a gente tem o quê? O objetivo é uma ferramentinha dentro da teoria modular que a gente tem o objetivo específico de fazer um cálculo de risco estrutural. Então mas é o payoff. Não, não é o payoff. Tá? Eu até, na aula da sala do gafanhoto, eu faço até uma elucubração muito maior sobre isso. Aqui vai ser mais para e passo. Né? É isso.
Beleza. Então, qual a grande vantagem dela, do ponto de vista que eu acho, é do comportamental? É muito objetivo. Ela tem uma objetividade e isso ajuda a gente a projetar melhor as nossas operações. Ela é perfeita? Não, não é perfeita. Dá para fazer essa conta totalmente exato? Não é, porque você vai ter execução pelo financeiro, vai ter execução pelas operações mesmo. Então, não tem os cálculos exatos. Por isso que eu estou destacando aqui. Ele vai fazer um cálculo de risco da estrutura, beleza? E a gente representa isso por um delta. Delta é uma derivação, uma variação de risco da estrutura. Quanto vai estar de risco na estrutura, que é essa letrinha aqui. Bom, de uma forma canônica, que eu eventualmente até não uso muito, a gente tem que pensar o seguinte: as premissas, tá? A gente vai calcular, a gente vai usar o delta estrutural, né, até com opções do mesmo tipo. Que opções do mesmo tipo? Call com call, né? Call com call, put com put. A gente não vai ficar misturando. Tá? As outras premissas que tem, de certa forma, como eu falei, canônica, de by the book, conforme está no livro, mas só que não existe um livro, existe o nosso grande mestre transmitindo para a gente, tá? A opção comprada ela vai estar mais ITM. A segunda premissa, né, a gente vai, para calcular o dado estrutural, a gente precisa de quê? Módulos fechados. Então, a gente vai trabalhar ele com módulos fechados. Isso indica que a soma dos coeficientes da estrutura tem que ser igual a zero. Pô, Gafa, não estou entendendo nada. Calma. Isso aqui eu estou lendo com vocês porque é o canônico. Eu vou aplicar exatamente essas premissas no exercício. Tá? E por fim, eles têm que estar no mesmo vencimento. Então, se não for assim, não é o delta estrutural. Existem pessoas que, se você não tiver adaptabilidade, né, se você não tiver flexibilidade e, de certa forma, resiliência no mercado, você vai ficar o Zé, como diz o nosso grande mestre Basta, e o Zé é exceção, né? Exceçãozinho. Aí você está ferrado, tá? Então, isso aqui são as premissas e eu vou mostrar elas na prática. Vou mostrar também eu não usando elas na prática, tá? Beleza. E aí, o que acontece? A fórmula parece uma forma complicada, então não perca, não tenha medo dessa fórmula, é simples, não se preocupe. O que, que é? O delta estrutural, tá? O delta estrutural. Quando você calcula para call, você soma os coeficientes multiplicando pelos strikes de uma forma negativa. Os meus alunos, a gente acaba fazendo isso de cabeça, tá? Porque eu ensino a quebra da estrutura, a gente faz de cabeça, é muito mais fácil. Mas isso aqui é necessário para uma evolução, tá? Uma formalização de um conceito e ele é espetacular. Tá? Então, não tem nada de complexo nessa fórmula, não é uma fórmula nada demais, é simplesmente pegar quantas você tem. Por exemplo, eu tenho 10 bovas no strike 120. Então, eu vou pegar 10 vezes 120. Coeficiente é o número de bovas que você tem, 10, strike é 120. Vamos ver na prática que isso aqui vai ficar muito mais claro para vocês, tá bom? Então, olhando aqui, essa folhinha que eu falei que eu tinha dado aula outro dia, eu melhorei para essa para vocês, tá? Então, olhando aqui, vamos fazer dois exercícios, tá? Eu vou pegar aqui, ó, chegar para cima e vou pedir esses dois exercícios é o seguinte, vamos calcular o delta estrutural, de 2A36 menos 4A38. E aí vem a primeira fase, né? Quando eu vou tentar resolver o delta estrutural de 2A36 menos 4A38, eu vou primeiro olhar as premissas. Premissa zero. É o mesmo tipo de opção? É. Né? Então é o mesmo tipo, é só call com call? A opção comprada está mais ITM? Olha, a primeira opção comprada tem que estar mais ITM. Tá, então essa premissa aqui satisfaz a condição para a gente trabalhar. Depois, o módulo está fechado? Não está, olha. Se eu somar os coeficientes, aqui tem mais duas compradas, menos 4 vendidas. Se eu somar os dois coeficientes, vai dar o quê? Vai dar menos 2. Você tem duas vendidas. Então o módulo não está fechado. Então não dá para aplicar o delta estrutural nesta operação. Tá? Não dá. Elas estão no mesmo vencimento? Estão. Não dá para aplicar nessa operação por causa de quê? Por causa de que é horrível, né? Mas por quê? Porque a gente não tá com a soma dos coeficientes igual a zero. Então, quando a gente está assim,
e aí é o grande lance, né, que evitaria, por exemplo, que o grande mestre Baster quebrasse, né? Quando você está numa situação dessa aqui, ou outros mestres, né? Quando a gente está numa situação dessa, a gente teria o quê? Que fechar a operação. Então, a teoria modular, ela já estimula a gente nunca trabalhar com o risco totalmente aberto. Por quê? O risco para cima, aquela conversa, o risco para cima é infinito. Está aberta a operação. Eu tenho 2 compradas aqui, eu tenho 4 vendidas aqui. O risco para cima está infinito. Tá? Eita, hoje está difícil. O risco para cima está infinito. Bom, então o que eu tenho que fazer? Se eu quiser, eu falei, olha, não serve, eu não posso aplicar o delta estrutural. Então vamos fazer uma forma de aplicar. Eu poderia simplesmente ir lá, né, e comprar, por exemplo, uma não, duas, né? Duas A 46, por exemplo. Agora, vamos ver se vai dar certo. 2 compradas, menos 4 vendidas, mais 2 compradas, eu satisfiz as condições? Satisfiz. Então, eu poderia botar um pozinho que seja, travo a posição, aí sim eu consigo calcular o delta estrutural da operação 2A36 menos 4A38, tá? Mais 2A46. Eu preciso fechar a operação. A gente trabalha, no caso até com booster de neutralização, meus alunos já fazem bastante, a gente trabalha com controle de notional, então a gente tem essa noção de que a gente tem que controlar o nosso risco adequadamente para não dar problema. Então a gente não precisa para calcular, eu não preciso usar isso para calcular o delta estrutural. Eu chamo que eu defino um ponto de stop, um ponto de assunção. Mas aí, isso é outra conversa, fica para uma outra aula, beleza? Então assim, o delta estrutural e o ponto de assunção já é vinculado lá à teoria da binarização, que também é legal pra caramba. Então, com essa estrutura eu consigo calcular o delta estrutural. Então vamos pegar a fórmula, né? Vamos pegar a fórmula lá que eu falei, que é simples. O que é a fórmula? Você inverte o sinal da soma dos coeficientes vezes o strike. Isso aqui, esse símbolo aqui é somatório. Então eu vou somar tudo. Então se estava assim, ó, 2A36 menos 4A38, 46, menos 4A38 mais 2A46, eu vou fazer a soma de todo mundo, coeficiente vezes strike, né? E vou somar, e vou inverter os sinais. Então aqui tá, ó, vou inverter o sinal. Aqui tá positivo, fica negativo. 2 vezes coeficiente vezes o strike. Ó. Inverte o sinal. Aquele menos ali é para você inverter o sinal, né? A fórmula tá lá, menos, só isso aqui, vou somar tudo, né? O coeficiente vezes o strike, só isso, beleza? Então, ó, 2, 36, 4, 38, então, mais 4, inverti o sinal, vezes 38, tá? E aí eu boto aqui, inverto o sinal de novo, porque eu fechei o módulo e boto lá 46. Pronto, só isso. Faço a continha, né? Aqui é 72, negativo, tá? 4 vezes 38 é 156, 152, né? 152, beleza? Aqui é positivo. E aqui, menos 98, 92, né? Então ficou como? 46 vezes 2, 92. Como é que ficou o risco da estrutura? Se eu tiver duas petros, duas calls da petro no 36, por exemplo, menos 4 calls do 38, mais duas calls no 46, qual o risco máximo da estrutura em termos de perder dinheiro, né? Elas estão no mesmo vencimento, tal, seguiu as premissas. A gente vai fazer a continha aqui, ó. 152 menos 92, tá? 152 menos 92, menos 72. Beleza. Então o máximo que eu posso perder nessa estrutura aqui é o quê? São 12 reais. 12 reais, 12 dólares, porque isso é aplicado a qualquer estrutura, beleza? Bom, entendido? Fácil demais. Agora, vamos olhar já com as premissas satisfeitas aqui em cima, nessa operação, tá? Então, vamos fazer de novo, ó, e depois a gente vai aplicar na nossa continha. Olha, qual o risco máximo de perda que eu tenho aqui? Então, o delta estrutural, ele te ajuda a fazer esse cálculo, a gente acostumando a fazer ele, a gente faz até mentalmente, mas a gente tem segurança de olhar para uma estrutura e já saber se a gente vai perder ou não nela, lá no vencimento. Lá no vencimento. Então a tendência aqui é quanto? A perda máxima, o risco máximo do delta estrutural. Né?
seria quanto? Ó, coeficiente que está aqui, 1, vou inverter o sinal, vezes 36, coeficiente que está aqui, 2, inverto o sinal, vezes 38, coeficiente que está aqui, 1, vezes 42. Beleza. Quanto que dá isso? Né? Vai dar menos 2. Tá? Como é que você sabe que dá menos 2? Ó, menos 36 mais 38 menos 42. Aqui vai estar quanto? Menos 4, menos 36 com mais 38 mais 2, menos 42. Né? Opa, errei uma. Aqui é duas vezes. Ah, tá. Aí é difícil, hein, Gafo? Você quer fazer a conta rápido? Para mostrar que você. Não, não é para mostrar que eu fiz a conta rápido mesmo. 38 vezes 2 tá 76, menos 42, menos 36. Beleza? Dá menos 2. Então, beleza. É isso que é o delta estrutural. É só isso, Gafo. É só isso. É só isso. A gente sabe fazer de cabeça? Sabemos fazer de cabeça. Como é que a gente consegue fazer de cabeça? A gente aprende lá um pouquinho da teoria da banderização, entende o ponto de assunção e vê o ponto de assunção para cobertura. Só isso. E aí eu marquei duas coisas para mostrar aqui. Acabou a aula de delta estrutural, tá, pessoal? Ah, mas e com a PUT? Com a PUT, tá? Com o PUT, o que você faz com o PUT? É a mesma fórmula, só que você vai fazer o quê? São as mesmas premissas. Então é mais ITM, né? Você vai ter que ter a call comprada, a PUT comprada mais ITM. E ao invés de você inverter, você vai somar, vai multiplicar os coeficientes vezes o strike e você não vai inverter o sinal. Você não vai inverter o sinal. Então com a put é a mesma coisa, só que você não inverte o sinal. Tá? Mas vamos mostrar como é que seria a vida sem o delta estrutural. Se eu não tivesse o delta estrutural, olha que confusão. Se a pessoa olha para uma estrutura dessa aqui, ela fala, quanto que você pode perder nessa estrutura? Ela imaginaria o seguinte, olha, cara, se a bova for no 42, eu sei que a A36 vai valer quanto? Ah, vai valer 6. Lá no vencimento, né? Eu sei que 2A38 vai valer quanto? Poxa, lá no. Essa aqui vai valer 6. Então eu tenho 6 aqui a meu favor. 2A38, a 38 vai estar valendo 4. Então eu vou ter com 4 vezes menos 2, eu vou ter menos 8 contra mim. Né? São 38 para 42, vou ter menos 8 contra. Então, no 42, isso aqui vai estar me dando lucro de 6, isso aqui vai estar me dando prejuízo de menos 8. E essa parte da operação vai estar fazendo o quê? Vai te dar um prejuízo, vai te dar nada, né? Porque ela é zerada. Então você vai ter uma perda de R$2. Quando é assim, é facinho. Mas mesmo assim, se eu perguntar, e no 44? Pra gente, pro pessoal que é meu aluno, pode ser um negócio meio óbvio. É a mesma coisa também, menos 2. Mas para quem não é, é difícil. Ele tem que fazer esse exercício, que eu chamo de exercício de iniciante, recorrentemente. Ele vai falar, pô, no 44, a A36 vai estar valendo 8. As duas A38 que eu estou lá, vai estar valendo cada uma R$6. Então vai estar 2 menos 6. Né? 2 vezes menos 6 vai dar menos 12. Menos 12. E a A42 vai estar valendo quanto? Menos 2. Então no 44, o risco da minha estrutura vai ser quanto? Vai ser 2. Opa! Olha! A estrutura, esse risco estrutural, que é esse conceito de delta estrutural, o máximo que você pode perder é R$2. Já está aqui. Eu não preciso saber que é acima de 42. Né? Ele já está lá definido. Eu não preciso ficar fazendo para 44, 46, 48. Então isso dá um poder muito grande de, objetivamente, você pegar as estruturas e já definir qual o risco delas. Aqui está fácil. Então depois a gente vai ver isso na prática. Deixa eu pegar aqui a canetinha que caiu, que eu vou precisar dela. Então a gente vai ver na prática, tá? Isso aqui calculando nas nossas operações, beleza? Então tá lá, já fizemos a introdução, já fizemos a aula de teoria modular, tá? E agora vamos olhar para as nossas operações. Deixa eu juntar aqui, pegar o roteiro para vocês. E aí, então já mostrei que a vida não seria tão fácil, depois a gente vai ver na prática aqui. Ó, roteirinho, beleza? Meta. Já cumprimos essa etapa aqui, tá? Desculpa, aula de delta estrutural. Agora vamos falar da jornada do milhão. Bom, na jornada do milhão, pessoal, o que aconteceu? A gente agora pegou as operações lá do nível 1, trouxe aqui para a área aberta, tá? Então, quais eram as operações que a gente tinha aqui na área aberta? Na área aberta, a gente tinha no ciclo 9, eu não operei essa semana, tá? Não fiz operação nenhuma, foi o caos, mesmo tendo feriado. Então, na área aberta semanal, a gente tinha lá um strangle, né? Sendo que tem uma diferença aqui de strike,
Já joguei para M128, que ela tinha puxado muito para baixo. Temos um booster de neutralização 75 M132 com isso aqui. Tá, eu já tinha residual de lá, acoplei. Temos as coberturas, né, 200 X134, 18 P15 e 50 T12. Temos a quarentena, que seria 470 A de 119, que eu estou aos poucos deixando de ter uma quarentena. Se a gente observar aqui, a gente já tem aqui 50 calls compradas, longas, com 470 aqui. Então, essas 50 eu já poderia pegar e falar, ó, isso aqui é uma estrutura de renda. Tá? Eu já tenho, na minha estrutura aqui, eu já tenho, embora vocês não percebam, duas estruturas de renda. Tá? Na verdade, até três. Três estruturas de renda para mim, mas não vou entrar nesse mérito hoje, beleza? Hoje é aula. Então, um negócio feio aqui no meio. Bom, então beleza. E aí, eu trouxe as operações do nível 1. Quais são as operações do nível 1 que eu tenho lá? Olha, eu tenho 100x134 com 100m132. Tá no vídeo do nível 1, último vídeo, que eu botei até numa live. Tá? Depois eu vou ter que trazer esse vídeo para a área fechada. Tá. Bom, de toda forma, tá lá. 100x134 comprado com 100 vendida. Tá? 300 L126 com 150 L122 com 50 A131. Isso aqui eu acoplei, tá? Isso aqui estava acoplado, isso aqui dava cobertura no resto. Está explicado na última aula, tá? Do nível 1. Essas aqui, 200 L125, 100 L121, eu aproveitei o residual de um Strangle, Long Call, né? Como o mercado foi contra o Long Call, a gente aproveitou isso aqui, beleza? E o Long Call está aqui. Isso aqui é um Strangle Long Call, caiu demais, a gente tinha feito lá, começou lá atrás, né? Compramos a X134, tá aqui o Long Call. Isso aqui era um Strangle, ficou um Strangle bonitinho pra gente, tá? Tinha comprado a A131 aqui. Isso aqui é um Strangle comprado 100, na verdade 100 L120 alguma coisa. Aí eu subi o strike, acho que era 129, subi o strike para A131, a gente tinha 100, conseguimos colocar em 90. Beleza? Ok, eu tenho essas 4 operações. Tá. E agora, como é que eu vou unificar, né, esse monte de operação para que fique mais razoável navegar a partir de agora? Tá? A partir de agora, a gente vai juntar as operações, então eu quero navegar. Tá? Não vai caber a folha inteira, então olha, essa parte de cima está o ciclo, então vamos olhar aqui como é que eu vou juntar isso tudo aqui. Beleza? Bom, olhando aqui, fica muito claro o seguinte, olha, tem o primeiro detalhe, essas 100x134, elas não existem. Por quê? Porque eu peguei da área de aberta e levei para a área fechada para o pessoal ver como é que a gente constrói uma operação partindo do zero sem risco, né? Como é que a gente conduz ela. Então, eu estou devolvendo para cá. Então, já tiro ela daqui, já está devolvido. Do momento em que já está devolvido, eu começo a olhar aqui e falo, peraí, tem semelhança. Aqui tem uma M100, da próxima que eu passei aqui, ó, tem uma M132 aqui. Eu não tinha usado essa M132 com alguém, com um booster? Ah, tinha usado com esse booster aqui, ó. Mas então, ele está no 126, ele está no 122. Ó, já estou passando para... Então esse eu posso puxar para cá. Tá? Então eu posso pegar esse e puxar para cá. Então já ficaria... depois eu vou mostrar para você, já ficaria 175. Pego esse aqui, vou puxar para cá. Só que esse daqui eu não consigo aproveitar, porque não está em strike diferente. Mas olha embaixo aqui. Por acaso, o booster, que não é nem um booster, é uma fly, isso aqui é uma fly, que eu construí lá na área de nível 1, eu já posso estar no mesmo strike. E tem 100, galera. Ó, tem 100. Bateu. Então eu pego isso aqui e isso aqui e levo para cá. Tá? E levo para lá. Então, em vez do booster de neutralização, ele vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Peguei aquela 100M132, que tinham 100M132 aqui, trouxe para cá, tá? Trouxe para cá e peguei 100 L121 e 100 L125 e juntei aqui também. Desculpa, 200. Então ficou 200 com 100, 350 vendidas e 175 compradas. Então, uma operação já foi embora. Tá? É menos uma operação para ficar acompanhando. Beleza? Isso aqui eram 1, 2, 3, 4. Agora uma já foi embora. Essa aqui já foi embora, mas sobrou a 90. Ora, aqui eu não tenho A31, então posso puxar
essas que sobraram aqui, que essas aqui já foram para lá, posso puxar e deixar tudo numa operação só. Tá? E aí eu vou ter uma fly. Né? Que isso aqui não chegava a ser uma fly, porque estava acoplado aqui, uma parte era fly, outra parte não. E agora eu juntei tudo. Ficou 126, 122, 140 a 131. Então a outra operação que eu tenho, tá? Essa flyzinha que eu falei para vocês, ó. Beleza? Juntei essas operações. Tá? Com isso eu já eliminei essa, né? Porque isso aqui entrou aqui, eliminei essa. Só sobrou o quê? O strangle. Pronto. Então, até agora, eu tinha 1, 2, 3, 4, né, 5, 6, 7, 8 operações sendo gerenciadas aqui no canal. Por isso que eu estou ficando bravo, estou ficando maluco. E agora eu vou ter quantos? Vou ter só 1, 2, né? Tá aqui já. Eu vou ter 1, 2, 3, 4. E depois, ainda sobrou esse restinho aqui, que é o strangle. O que eu fiz? Peguei a cobertura, botei na cobertura, então fiquei com 300 puts longas do X74. Peguei, quem diria que eu ia ficar com 300 puts longas do X74, hein, galera? Lá, 6 meses atrás. Bom, peguei esse strangle e juntei com esse strangle. Tá? Como é que é uma maneira legal de ver? Fazer um quadrinho, olha. Se a gente faz um quadrinho de call de put, a gente está vendo o strangle aqui, ó. Eu peguei 166 no 125, na K125W5. Peguei 166 na M128. Olha como é que fica fácil de enxergar. Né? Tem put vendido aqui, call aqui, put, e tem call. Né? E aqui tem as duas calls lá embaixo. Tem as duas calls lá embaixo. Ó, 126, desculpa, duas calls, a put vendida no 100 e a call no 124. Elas estão aqui. Call no 124 e put. Então ficou todos os strangles juntos aqui. Ó, 166 K125W5 menos 166 M128 menos 100 K124W5 menos 100 KW126W5. Tá? São essas operações que a gente tem aqui. Pronto, unifiquei lá no Strangle. Quantas operações eu tenho agora? Na verdade, quantas coisas eu vou acompanhar aqui agora? Né? Eu estou acompanhando esse Strangle, não gostei dele, tá? Beleza, a gente vai conversar sobre isso. Esse booster, essa quarentena, né? Desculpa, esse booster, as coberturas, a quarentena e o booster de fly. Qual é o importante aqui? O importante é que essas estruturas, elas nos favoreçam, tá? Essa aqui não vou mexer na semana que vem, a tendência é que eu não mexa, a gente vai usar ela para calcular o delta estrutural dela, como exemplo que eu falei, tá? Essa quarentena a gente deixa ela no jogo, só vou mexer nela meados de dezembro, 20 de dezembro talvez. As coberturas estão, aos poucos eu estou unificando, então só falta unificar essas 50 T12 para ficar tudo na X74, mas pode ser que eu nem unifique, pode ser que eu faça mais carga aqui na T12, cenas do próximo capítulo. Tá? Não vou fazer não, vou jogar para cima, beleza. Então, assim, booster de neutralização também só vou mexer lá para dezembro. Tá? Falta aqui umas 2 semanas, eu estou mexendo nele. E por fim, nas semanais, tá? Porque qual foi o objetivo de eu ter tirado as operações lá para a área de membros nível 1, né? Daqui dentro dessa jornada? Foi para mostrar para os membros, para a galera lá, né, do nível 1, que a gente pode partir de uma operação, de uma put. Mostrei a dualidade risco-patrimônio e tal, que é conteúdo, inclusive, da sala do nosso grande mestre Sul Tesourarias, tá? Assinem aquela sala. E aí, a gente fez essa operação, unificou tudo, beleza? Aí foi legal mostrar também lá essa questão do booster, né? Da gestão da cobertura e de eu conseguir transformar numa fly. Porque com uma fly, eu consigo ter 2 boosters. Em vez de não tenho só A131, eu consigo mostrar bem o poder de cobertura. Eu não tenho uma A131, eu tenho uma A131 que é R$1. Mas esta estrutura aqui, ela pode me dar R$4 vezes 2. R$4 vezes 2. Tá? Então, assim, absurdo. Eu multiplico 1 por 8. Beleza. Dito isso, agora eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Tá? Isso aqui não vou mexer. Semana que vem não vou operar isso aqui. E aí eu vou para o próximo item, tá? Eu quero
trabalhar dois itens aqui do nosso roteiro. O exemplo prático para o Thales entender, né, a questão de como é que a gente opera, tá? E como é que eu tirei, não, desculpa, esse aqui, e quero falar sobre a aplicação prática do delta estrutural. Tá? Então acho que eu vou primeiro para a aplicação prática do delta estrutural. Beleza? Vou fazer até aqui atrás da folhinha. Olha, como é que a gente pode fazer uma aplicação prática? Vamos fazer o delta estrutural. Qual o risco, né? Qual o risco? Olha, o delta estrutural. Qual o risco dessas minhas operações aqui? Cara, não dá, porque nenhuma delas está fechada. Né? A grande maioria não está fechada. Eu teria que ajustar as operações para ter elas fechadas. Então, vou fazer em cima dessa aqui, que está praticamente toda fechada. Falta só 10 aqui. Então, com R$10 eu fecho essa operação. É só comprar 10A131. Vamos fazer o delta estrutural aqui, ó. Então, olha só. A gente tem, eu quero o delta estrutural mais 150 L122 menos 300 L126. E eu vou botar aqui, só para a gente calcular, né? Não faz muita diferença, A de 131. Pronto. Consigo calcular o delta estrutural. Como é que calcula? Coeficiente, inverte o sinal. É de qual? É de qual? É de qual? Então inverto o sinal. Coeficiente, 150, vezes o strike, vezes 122. 300. 300. Então, mais, inverto o sinal, tá? Mais 300, vezes 126. 150. Inverto o sinal, 150, vezes 131. Coeficiente vezes strike. Quanto vocês acham que vai dar isso aqui? Só para a gente... Vamos lá. Eu não preciso fazer, tá? 150. Posso fazer 1, 2 e 1. Depois multiplico tudo por 150. Tá? Por quê? O que é isso tudo aqui? Isso aqui não é 150 vezes 122 menos mais 2 vezes 126, 150 vezes 300, menos 131. Eu posso fazer assim. Não preciso fazer a conta toda não, tá? E aqui fica fácil, ó. 122, ou melhor, 126 vezes 2, beleza? Menos 131, menos 122. 122, deixa eu ver se dá certo. É isso aí. Então, dá menos 1. Então, o risco máximo de perda aqui é menos R$150. Agora, eu vou fazer a conta, os números grandes, né? Então, ficaria o quê, ó? 300 vezes 126, só para a gente ver, sem a propriedade, né? Então, as 300 vezes 126 teria 37.800, mais, né? 150 vezes 122, aqui, 18.300, menos, né? E aqui, 150 vezes 131, 19.650. Galera, vocês não têm noção da importância disso aqui. Vocês olhariam para a estrutura dessa, falaria que um risco é só de R$150? Vocês falariam isso? Olha para essa estrutura. Estou vendido 150 bovas, uma bova R$122. A gente está falando de um notional de R$15.000, né, de 18.300. Outra 37.800. Vocês olhariam para uma estrutura dessa e falariam, ó, risco só de R$150? Vamos fazer a conta aqui, ó. 37.800 menos 18.300 menos 19.650. R$150. Então, o risco de perda máxima na estrutura é R$150. Olha o delta estrutural na prática. Tá? Então, é esse delta estrutural na prática em uma das nossas operações. Basta que eu gaste R$10 aqui, ou seja, o risco máximo de R$160 no momento, isso pode mudar de preço, que eu estou travando a minha posição. Beleza? Então, agora, vamos falar do exemplo, tá? Que eu prático por Thales. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que saber o seguinte. Olha, para onde eu vou? Então, na semana que vem, Thales, esse que é o ponto, eu planejo a minha operação. Eu sou um estrategista, eu planejo a minha operação e depois entrego para o operador. Eu já falo para o operador o seguinte, operador, você só faz se der essa condição. Entre isso e isso você pode fazer. Se der muito diferente disso, você não faz. Então, eu vou deixar aqui um plano feito. Eu olhando para essa estrutura aqui, o que eu gostaria de fazer? Olha, olhando para essa estrutura aí que eu gostaria de fazer, eu gostaria, tá, de pegar isso aqui e subir para cá, mas eu gasto. Isso aqui descer para cá. Então, o melhor dos mundos fosse se eu ficasse aqui e aqui.
Então, não vai dar. Como a BOVA está no 125,62, eu acho, que ela fechou aí, o que eu vou fazer? Eu vou descer esse 125 para cá, essa 166 para cá. Então, o meu plano para unificar, para ficar mais simples, é o quê? Na semana que vem, pegar isso tudo e agrupar. Então, eu quero que isso tudo aqui vá para essa pontinha aqui. Ó. Então, vou ficar... Eu quero ir para onde? Eu quero o resultante aqui é 100K 124W5 com esse aqui. Então, ele vou jogar para a semana que vem. Eu vou ficar com 266 L124W1. Tá? É isso que eu estou fazendo. Não preciso do home broker, não preciso mostrar na prática, só isso. Eu faço o planejamento anterior. Tá? Tendo esse planejamento, fica muito mais fácil as coisas. Então eu sei que eu vou ter que jogar. Eu vou para essa estrutura aqui. Eu vou unificar. Se a grana desce, né? Se a grana desce, eu também traria essa para cá. Mas não vou fazer isso agora. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou só rolar essa aqui. Então vou manter essa aqui, né? Eu vou manter a 166M128. Lá na hora do vencimento da 128 eu vejo, vai que ela sobe, né? Essas aqui viram pó, eu vou ter que levar para 100, aí fica mais fácil. E vou rolar isso aqui para fazer um dinheirinho, porque está bem perto da linha do dinheiro, eu devo ganhar para jogar para X126 W1. Então, meu objetivo é sair daqui, tá? Meu plano é sair daqui para cá. Mostrando aqui como a gente olha de uma forma prática no papel para melhorar o nosso raciocínio. Então, o que eu farei? Eu estou aqui, a minha perspectiva é a gente ir para onde? Ir para menos 266, né? 266 L124W1 menos 100X 126W1 e menos 166 M128. Beleza, já está na série M, fica para lá. Tá? Então essa é a minha perspectiva de ida. Olha, então não vou mexer na M, vou continuar vou trabalhar 124 com 126. Ok. Então agora vamos olhar o plano de operação. Não é nada demais, não é plano de operação. Simplesmente, como é que seria o passo a passo? Eu vou abrir a boleta e vou fazer as operações. Então, quais boletas que eu vou ter que abrir? Vamos fazer o planinho aqui, tá? Olha, primeiro, qual a primeira boleta aqui para a gente visualizar antes de ir para o broker, tá? O que eu vou fazer? Olha, a primeira coisa que eu costumo fazer é eu vou lá e vou vender, né? Isso aqui é o exemplo, tá? Não é recomendação nenhuma, pelo amor de Deus, galera. Eu vou vender 266 L124W1. Qual a segunda coisa que eu vou fazer? Eu vou abrir a boleta e vou fazer o quê? Já vendi essa aqui, agora eu vou vender essa aqui. Vou vender, tá? 100X126W1. Eu gosto de começar pela venda, tá? Uma questão de manter a ideia de que, olha, a corretora pode não deixar eu vender porque eu não tenho margem. Então, como eu tiro o meu dinheiro do risco, eu não deixo o meu dinheiro na corretora, né? Eu posso ser bloqueado e falar, ó, você está com perigo aí. Então eu vou, deposito e tal, então eu já fico ciente na hora que eu faço essa venda. Mas eu estou aqui só estrategista, estou mandando a operação para o operador. Se o operador for bloqueado, ele vai me ligar, tá? Porque o operador sou eu mesmo. Estou dividindo duas pessoas. A terceira coisa que eu vou fazer, ó, já fiz isso, né? Isso aqui eu não tenho nada a fazer, beleza? Já fiz isso, já estou planejando. A terceira coisa que eu vou fazer é recomprar essa e recomprar isso aqui. Então vou ter que recomprar essa bodega toda aqui. Então vou ter que recomprar, vou comprar, né? 166K 125W5. 4, vou comprar, né? 100K 124W5. E quinto, eu vou comprar 100W 126W5. Tá aqui, são essas operações. Boleta 1, boleta 2, boleta 3, boleta 4, boleta 5. Eu vou bater essas 5 boletas. Tá? Se eu fizer isso, eu saí daqui e fui para cá. Como é que é isso na prática? Olha, na prática, vamos abrir aqui o Profit. Tá? Na prática, pode ser pelo broker, pode ser pelo Profit. Tal. Até vou mostrar aqui para vocês. Vou agrupar as operações aqui, vou mostrar para vocês. Só que
tem tanta operação que vocês vão falar assim, Gafa, você é um doido. Né? Quem já chegou até aqui no vídeo pode botar Gafa doido aí, mas no bom sentido, né? Com carinho, né, galera? Que a gente é gente boa. A gente não rasga dinheiro, tá bom. Vou só mostrar aqui. Straddle, tá? Fly. É que vocês vão ficar meio doido com tanto de operação que eu tenho. Quem já viu sabe. Bom, tá aqui. Tá, deixa eu mostrar aqui. Ok, agora vamos lá, olha. Aqui. Então, basicamente, pessoal, eu tenho aqui as operações que eu vou fazer. Ó, vender, vender, comprar, comprar, comprar. Até deixei aqui, ó, tanto, fica tudo agrupadinho aqui no Profit. Eu vou chegar e falar, olha, eu tenho que desmontar isso aqui, né? Eu vou desmontar isso aqui para não fazer cagada nas minhas operações. Eu desagrupo esse grupamento que eu tenho aqui e depois eu começo as operações. Mas basicamente, depois que eu desagrupar, tá? Eu vou chegar e vou abrir a boleta. Vou falar, olha, eu quero fazer o que primeiro? Quero vender? Vou vender. Um detalhe, tá, pessoal? Quando eu abrir a boleta aqui do Profit, tá? Um detalhe é que eu sempre dou uma olhadinha na minha posição para ver se eu não vou misturar nas posições que eu tô. Mas olha, eu posso, bato aqui, ó. Primeira coisa, vou vender uma L124W1, tá? Vou vender ela. Não posso simplesmente, é só isso. Chego aqui, jogo o preço e vendo. Você vai conseguir o melhor preço sempre? Não vai conseguir? Não. Isso aí é outras aulas, é outro papo. Tem até aula no que eu falo disso. Cara, tá naquela playlist, acho que até na playlist de mercado financeiro, que eu falo aqui, porque tem um vídeo específico para membros para isso. Então, para a gente poder até ver a questão do spread. Mas isso aqui vai estar na linha do dinheiro, não vai ter spread nenhuma, está tranquilo. Então eu chego e vendo. Bato, escrevo aqui, ó. Ah, eu tenho que vender 266 e vendo. Bota 100 e vendo. Ah, eu tenho outra boleta para fazer. Ah, tem outra boleta? Então eu vou bater uma compra. Tá? Na verdade, eu vou bater a compra também. Beleza? Deixa eu pegar aqui, puxar a boleta, que senão fica uma confusão. Tá de um lado e para outro aqui. Beleza? Aqui. Então, eu já vou botar, eu já vou abrindo as boletas todas e jogando, tá? Eu não fico só. Primeiro eu preparo todas as boletas, tá? Só para a gente entender como é que eu faço. Eu gosto de deixar preparado todas as boletas, né? Que aqui é uma venda também. Deixa eu botar aqui BOVA X 126 W1. Para sim, beleza. Tá? Tem uma boleta na minha frente aqui. Deixa eu arrumar aqui. Tá? Então eu já pego, boto as boletinhas aqui, tá? E vou operando. Eu tenho lá o plano certinho, tá? Já sei que eu vou fazer no dia seguinte. E por que você anota, Gafa? Porque, como eu falei, aqui eu estou mostrando para vocês, né, a boleta, o profit. Mas eventualmente eu tenho que fazer do celular. Então eu já tenho que deixar tudo pronto no dia seguinte, fazer a boletinha pelo próprio celular mesmo, tá? Então eu já levo isso aqui, ó, eu levo isso aqui, guardo no bolso, guardo na carteira. Na verdade eu pego um post-it, deixa eu ver se eu tenho aqui um post-it, né? Isso aqui não tá operação. Mas eu pego um post-it, boto na carteira e vou. Se eu precisar, né, numa terça tal, eu faço a operação, tá tranquilo, tá? Então não preciso estar olhando para o mercado para fazer minhas operações. Aliás, até não recomendo, tem a ver com a aula de emoções, que a gente pode bater depois uma aulinha sobre isso, que eu acho que é importante de falar. Tá? Ok. Então, já passei o exemplo prático do Thales, tá? E agora vou dar o recadinho aqui, né, de como é que eu tirei 2 milhões do mercado. Beleza? E depois a gente vai ver a apuração para vamos ver quanto que a gente está. Agora que eu unifiquei as duas operações, como é que está meu patrimônio líquido? Assustador. Assustador não. Você fala, pô, em termos de tempo é assustador. Em termos de tempo é assustador, tá? Então a gente vai entender. Mas vamos falar primeiro isso aqui, olha. Galera, eu tô fazendo esse recado porque assim, eu comecei o vídeo meio nervoso, tô ainda nervoso, porque a gente começa a entrar nessa época de Black Friday, eu não julgo ninguém não, tá? Mas acontece uma série de promoções que a gente se ilude. Normal, também não passei por isso, tá? E tem alguns alunos que são top de linha, que ainda não migraram para a sala gafanhoto, que eu gostaria que migrasse, porque o negócio está ficando bom lá, né? E às vezes a gente não entende o poder da disponibilidade. A gente tirou aqui, quando eu falo tirei mais de 2 milhões de mercado, é porque quando eu começo uma playlist, como a gente está olhando aqui, a nossa playlist
O vídeo não acabou não, depois eu vou mostrar a apuração aqui, tá? Quando eu começo a mostrar uma playlist, começo das jornadas semanais, em que eu vejo, né, até falar um grande aluno que voltou a assinar aí, tá? Em que eu vejo um aluno como o Vanner, né, grande, chegar e falar, poxa, Gafa, eu comecei a operar dia 1º de agosto, então ele percorreu a jornada do desafio das semanais, que estava livre aí, aberto, não sei até quando. Depois que ele percorreu, ele assinou um mês de canal, eu lembro dele, cara, um cara que eu falei, pô, esse cara é fera, né, ele tá compreendendo a jogada. Ele chegou e contou para mim, olha, Gafa, contou, tá nos comentários do vídeo, né, eu tirei lá, né, agora eu só tô com 51% do meu capital alocado a risco. O que significa isso? Se ele botou, não sei o valor que ele botou, se ele botou 10 pila lá, né, 10, 20 e tal, para começar as operações, ele já tirou, né, ele já pegou de volta, voltou para a conta corrente dele no bancão, 4.900. Ele só está no risco com 5.100. Como é que ele está conseguindo ficar no risco só com 5.100? Porque ele está fazendo operações, como é que eu falo fazendo operações? Tá fazendo operações protegidas, como a gente está fazendo aqui. Está ganhando put, está ganhando call, né? Está gerenciando esse ganho, né? Para que tenha uma rentabilidade, beleza? Então, o Vânia é o cara, tá recém-chegado no canal, acho que chegou há pouco tempo, tá? E está conseguindo isso. Pô, então quando ele faz isso, eu fico feliz porque eu estou tirando dinheiro do mercado. E quando eu comecei o canal, 2 anos atrás, eu já tinha algumas metas, né? Ele está quase fazendo 2 anos, todas as metas do canal desse ano já foram batidas, né? Não, falta uma, que era para 2025, agora vai para 2025. Não tem a ver com o canal, tem a ver com fazer curso para iniciantes, tá? Então vai para 2025. Mas as metas foram batidas, não tem nem sei se eu vou ter saco para fazer, não, tá? Como eu falei, hoje eu não estou bem. Eu fico vendo, eu fui dar uma navegada, para que eu fui lá aos outros canais, né? Okay. Então, assim, 50%. Então, quando ele faz isso, eu falo, porra, ele tirou dinheiro do mercado. Ele não vai deixar patrimônio da vida dele aqui. Então, esse é o meu grande propósito do canal. E mais, eu vim contabilizando isso até bater 1 milhão e pouco. Quando bateu 2 milhões, eu falei, cara, não vou contabilizar mais. Já faz tempo que bati essa meta, estou compartilhando com vocês. Que vem alunos comigo, por exemplo, né, em situações de. Para dar um exemplo aqui, ela está com 3. Tem até com 35 mil, né? 35 mil calls vendidas, 35 mil puts vendida, né? E aí fui trabalhando com eles, eles conseguiram tirar isso do risco. Mas nem reduzindo aqui não, até aumentando a porcentagem. Então, isso, alguns contatos, falei, cara, o canal me ajudou a tirar do mercado financeiro até quando eu tinha contado, mais de 2 milhões de reais. E eu conto com vocês para que a gente continue tirando esse dinheiro. Né? Por quê? Porque eu tenho certeza, e assim, eu não preciso, como falei, eu não vou julgar as pessoas que estão fazendo Black Friday, vou até ter uma folhinha que agora vai ser o recado. Então, assim, essa é minha meta do canal, foi batida. Mas eu vou lembrar de cabeça aqui, só para vocês terem ideia, né? Esse ano, tá? Ó, isso aqui foi com a sala mestre dos derivativos, tá? Eu, mais ou menos isso, né? Eu assinei o canal do Ogro novamente, tá? Por que você assinou, Gato? Porque eu sou grato a ele. Tem umas coisas que eu lembro de ter visto quando eu assinei lá atrás, tá? Eu lembro de ter visto que me interessa assistir de novo para trazer aqui para vocês. Então, eu assinei. Isso aqui é o canal do mestre. Então, tem uma série de gastos, né? Isso aqui é uma mentoria que eu faço, beleza? 12 mil. Tem uma outra avaliação que eu faço, tá? 5 mil. Então, eu gasto cerca de. Aqui eu vou. Se eu ficar aqui, vocês vão ver uma série de numerozinhos aqui. 10% dos meus investimentos, 10% da minha renda eu uso para minha própria educação. Olha só, não estou querendo. Por favor, ninguém assina o canal hoje. Assim, você vai ter uma profissional. Não, hoje eu não gosto. Eu não gosto. Porque eu estou falando, eu entendo que vender é servir, eu entendo que a importância disso, tá? Mas, no caso, eu estou aqui querendo passar um recado para 2 alunos que são feras, beleza? Em que entendem, não estão entendendo, assim, não assinaram ainda, não entraram ainda na sala do gafanhoto, onde eu tenho, de certa forma, um grupo de amigos, né, que estão cada vez contribuindo, me apoiando a manter o canal. Tá? Quando eu falo isso, galera, vamos entender aqui, tá? Não fica
chateado, você está enrolando, não estou enrolando, estou explicando a disponibilidade, tá? É um fator, coisas que eu uso na minha vida. Eu uso a disponibilidade. Quer dizer que eu estou consumindo todo o material do Mestre Derivativos? Não. Eu lembrei de mais um aqui, ó, mais de R$ 6.000 aqui. Bom, quer dizer que eu estou consumindo? Não. Mas eu estou tendo a minha disposição as aulas do nosso grande mestre. E quando eu faço isso para diversos assuntos da minha vida, tá? Eu estou liberando a minha cabeça para não me preocupar. Isso é do ponto de vista meu. E aí, quando eu ajudei um aluno, né, recente, lá esse também é fera, né, na sala na live de membros, existe uma dinâmica operacional quando a gente trabalha com booster de neutralização, tá? Em que a gente tem put vendida, né? Duas calls, não, uma call ITM comprada e duas calls ATM vendidas. Só que a put já ficou muito dentro do dinheiro, né? Então tem uma gestãozinha ali. E só a dica que eu dei para ele, né, que ele estava com cerca de 3 quilos vendidos, está lá, inclusive a aula aberta na área de membros, na playlist mensal. Todo mês eu faço uma aula com os membros. Essa put vendida aqui, tá aí, o pessoal não assiste, galera. Assiste, tem, pô, o ano inteiro lá de aula. Só aula top, assim. Começa pela última, vai de trás para frente. Então, só o fato que a gente conversou ali, de eu olhar a custódia dele, a gente para organizar, ele já ia economizar por mês 0,5, 50 centavos em cada put vendida. Eu estou falando de R$ 1.500 por mês. Então, quando eu vejo, e aí a pessoa que não estava usufruindo isso também, o aluno top, ele tem a disponibilidade de estar participando, aí você tem a disponibilidade de usufruto. Então você vai focar naquilo ali que você. Então, estar disponível para ele é excelente. Pô, ele viu isso aqui para caramba, vou pegar. Então, assim, isso para mim é fundamental. E aí tem umas coisas que as pessoas não compreendem, né? Por quê? Porque, vamos ser sinceros, se o nosso mestre, grande mestre Su, isso é importante também, se o nosso grande mestre Su, que tinha lá, ele comentou outro dia dos objetivos dele, de montar o centro de derivativos, juntar um grupo para fazer isso, na hora de casar a grana, a galera não foi, né? Era 50 pila, todo mundo casar, não sei quantas pessoas, na hora de casar a grana ninguém quis. Assim, eu ficaria muito chateado, né? Ao ponto de pensar, cara, eu vou tirar dinheiro do mercado. Eu vou tirar esse. Por quê? Dá para fazer. Como eu estou mostrando aqui para vocês. Capital pequenininho, vou lá, já estou. Vamos falar assim, ó, 5 dígitos, já tem 4 dígitos de caixa, já tem 3 dígitos de renda. Tranquilo. Isso em 6 meses. 6 meses. Né? E daqui a um ano, vou para 5 dígitos aqui também, e por aí vai. Né? Então, é, eventualmente, quando a gente fala de disponibilidade, a gente não sabe. E aí vem duas coisas, né, importantes. E eu tenho uma galera que eu acho que top também, que se conhece, que eu acho muito legal. A gente não sabe, né, se eu não estiver participando aqui, quem garante que amanhã eu não consiga estar apoiando o nosso grande mestre? Por isso que eu falo, se vocês quiserem entender que vai lá e assina, até tem 2 alunos meus que eu estou falando, assinem a sala, já assinaram inclusive esse ano, né? Assine a sala tesouraria, o plano de tesouraria, né? Porque a ementa de 2025 está espetacular, do nosso grande mestre. Pô, Gafa, eu nunca vi isso, um canal que está vendendo o canal dos outros, é isso mesmo, vendendo o canal do meu grande mestre, ele mais do que merecido, sou só um pequeno gafanhotinho disso aqui, tá? Então, essa disponibilidade só é possível porque a gente não sabe o que o outro está passando. Tá? Então, quando a gente não sabe, às vezes a gente não sabe nem quanta gente está mesmo. E até isso fica até um recado para alguns alunos que estão dando aula sem cobrar. Galera, tem que cobrar. Tá? Por que tem que cobrar? Você não cobra, gafanhoto. Eu sei que eu dou aula sem cobrar, mas não sei se tem que cobrar. Mas eu me conheço. Eu sei que, por exemplo, que se eu tivesse hoje não tendo o apoio de vocês no canal, eu já teria fechado o canal. Fechar, pô, tô com a cara cacetada de operações aqui, eu tô irritado com esse monte de operação. Tanto é que eu tô juntando aqui, ó, nível 1, fechei, agrupei, fica guardado. Eu vou pegar as operações do nível 2, vou agrupar, vou trazer aqui, mas vou guardar também, vai ficar tudo acoplado aqui. E aí eu vou trabalhar outras coisas no nível 2. Então, se eu não tivesse esse apoio, eu não faria esse canal aberto dessa maneira. Assim, assim na verdade eu faria, mas eu me encheria o saco, sumiria de vez em quando e tal, né? Não teria tanto compromisso. Mas não é de acordo com o meu propósito, é outro. Como eu falei, meu propósito é preparar essa equipezinha, essa equipe
de tropa de elite aí, para a gente navegar até outros mares, além mares, né? Mas isso vai com o tempo. Então, a gente não sabe se amanhã, essa coisa da disponibilidade que eu estou falando aqui, se amanhã isso aqui pode deixar de existir só porque eu não contribuí lá com o canal do mestre, né? Então, a disponibilidade ela serve para você, né? E serve para o outro, a gente não sabe nem por quê. A gente não sabe nem por quê. Às vezes a gente mesmo não se conhece, tá? Às vezes a gente mesmo não se conhece. Então, fica esse recado aqui. Tem essa disponibilidade, eu faço isso, né? Eu gosto de fazer isso. Minha cabeça imagina um milionário. Pô. Você acha que o milionário tem jatinho porque quer? Né? Não, tem para disponibilidade dele. É muito mais barato. Né? Falando milionário, é multimilionário, tá, galera? Por favor. 1.000 milhão é besteira hoje em dia. Então, assim, o multimilionário, ele vai ter um jatinho pela disponibilidade. Não porque ele precise, porque ele vai usar. Ele tem pela disponibilidade. É essa referência que é importante. Você tem a internet pela disponibilidade. Senão você só usaria a internet quando você pagasse. Então, ao estar o serviço disponível para você não quer dizer que você precisa usufruir, precisa usá-lo. Mas tem muita vantagem ter aquele serviço disponível na hora que você quiser usar. Tá? Então, é esse recado. Alguns alunos top de linha estão deixando passar, né? Tem muitos alunos que não que fica hoje, né? Inclusive o pessoal que está perguntando, como é que eu assino? Assina, entra lá com a assinatura, comunidades, clica em assinatura e assina. Mas tem gente, né, desses alunos que já estão hoje na sala, tá, que não percorreu a jornada da venda coberta dupla. Cara, essa jornada da venda coberta dupla foi feita mais ou menos igual a que é o desafio semanal, só que eu fui colocando bem mais conteúdo em relação, por exemplo, a risco laplaciano, risco bayesiano, anotar diariamente a cotação. Então tem muita coisa ali que foi uma jornada. Um grupo de alunos saiu daqui, foi lá para a jornada TLAD. Não durou muito, né? Deu errado. Mas a gente continuou e tal, e depois foi Booster Perpétuo, que eu vou trazer. Booster Perpétuo, não, Capital Garantido, que eu também vou falando. E eu falei, vamos direto para a sala do gafanhoto, que aí a gente tem uma proximidade maior. Até então, eu não tinha 2 encontros por semana, né? Agora eu tenho. E tem 2 pessoas fera demais que eu gostaria que eu visse e falasse, cara, perde tempo não, galera. Aqui a gente tá na quinta aula, tá? Eu estou construindo ali conteúdo em que eu vou trazer todo o conteúdo, mas eu estou entregando aos poucos, não, dentro de um cronograma que eu vou conversando com vocês também. Então, da aula 0 até a aula 4, que são 5 aulas, mas eu não chamei de 0 a 4, eu coloquei alguns conceitos. Aqui foi uma aula de dúvida. E agora eu vou abrir mais um bloco de conceitos de entendimento, tá? Então, é, claro que é mais avançado e tal, mas a minha. Quem participa da aula sabe que eu faço questão de pegar na mãozinha e a gente andar junto, tá? Mas para ter esses 2 encontros mensais para melhorar. Mas quem veio daqui, para mim, está dando de braçada. Tá dando de braçada. E para eu poder conseguir tirar 200 milhões do mercado, 1 bilhão do mercado, eu vou precisar de ter uma equipe mais forte. Eu vou precisar que essa galera seja a tropazinha de elite, a gente precisa pesar mais aí, tá? Precisa crescer mais. Então, é esse o recado. E agora vamos para a última parte do vídeo, tá? Que é a do patrimônio líquido, né? Vamos olhar quanto que ficou agora nossas operações. Beleza. Entendi que elas ficaram unificadas assim, tá? E aí eu tive todo o trabalho de botar aqui, tá, as continhas. Só sumiu a folhinha com as continhas. Eita, gafanhoto, você tá demais hoje, você tá perdidinho. Cadê a folha? Ah, tá aqui, ó, tá bem debaixo aqui do meu nariz. Tá? Então vamos lá. Olha isso, galera. Agora eu juntei tudo, tá? Então, juntando tudo, o que aconteceu? O nosso caixa, do ciclo 1 ao ciclo 8, está em 2.757, o ciclo 9 está com 231 e o nível 1 me trouxe de caixa R$ 333. Tá? As operações que a gente fez lá no nível 1 trouxe de caixa 331. Botando tudo aqui no papel, em termos de ativos, peguei todas as cotações do dia 24/11, quando a BOVA estava no 126,62. Olha que legal, 125. Olha que legal, a BOVA subiu e mesmo assim está tranquilo para mim. Porque eu me estruturei de tal maneira numa posição que
o tempo vai passando e eu vou ganhando bastante dinheiro, né? A coisa vai andando. Então, isso tudo aqui, eu já estou com R$ 6.300 de ativos, com 3.000 de caixa, em torno de 9.600 aqui, né? Bom, e passivo? Passivo, galera, eu tô com quanto? Eu tô com... a grande também é passivo, né? Agora juntou todas as operações, eu tô com 7.400. E depois vou mostrar o risco também. Então, estou com 7.400 de passivo. Se eu somar tudo, o meu patrimônio líquido está com 2.271. 2.271. Onde eu estou na jornada de 1 milhão? Eu estou aqui agora. Ó. Na jornada de 1 milhão, que eu saí lá de R$ 500, agora eu tenho que achar de novo a folhinha. Na jornada do 1 milhão, que eu saí dos R$ 570, em 6 meses, tá? A gente projetou no dia 17 de maio, em 6 meses, eu já estou com quanto? Estou com 2.200 de patrimônio líquido. 2.271. Então, se eu imaginava chegar em 10 anos, em 6 meses eu já estou quase chegando ao segundo ano. Em 6 meses eu estou chegando quase ao segundo ano. Tá? Tenho que controlar esse drawdown. Porque do jeito que está a minha posição aqui, eu posso tomar um sustinho no drawdown. Mas até agora, está tranquilo. Tá? Então, quando eu unifiquei as operações, abri lá, voltei. Quando eu trago as operações do nível 1 para cá, depois de ter usufruído daquela call, daquela put longa, mostrei para vocês por que eu fui para lá, né? Depois de usufruir, eu estou quase chegando a 2 anos. Beleza? Então, assim, agora, né, quando eu chegar se faltavam em maio de 2024, faltava 10 anos, agora em novembro, está quase faltando 8. Em 6 meses, está quase faltando 8 anos. Tá? Vamos ver como é que isso aí vai se desenvolver. O objetivo é o quê? Mas eu tenho que fazer isso controlando o meu risco. Vamos entender aqui agora essa frase. Tá? Controlar o risco, que é a última coisa que eu vou falar com vocês hoje, está aqui. Ó. E eu vou fazer uma análise de risco usando Baster. Como assim usando Baster, sabe? A gente tem um conceito de delta estrutural. Então, eu vou fechar as operações. Eu estou com isso aqui de put vendida. Estou com isso aqui de put comprada. Lembra que eu falei que o meu risco máximo era 200 puts? Então, estou tranquilo. Beleza, estou tranquilo. 73 puts descobertas. Mas aqui estão strikes diferentes. Então, eu não vou fazer Zé Continha, que o Baster fala Zé Continha. Né? Eu vou fazer um punhadão. Punhadão. Qual o risco que eu tenho? Olha, vou juntar tudo isso aqui de uma forma pessimista, né? Pessimistamente, eu poderia ter 368 na T12. 368 na T12. Pessimistamente, eu poderia ter todas essas aqui na pior. A pior é 132. Então, pegando aqui 368 dessas aqui, casando com essa aqui, 368 compradas, puxando 368 das vendidas, o meu risco, chutando máximo, né, é eu estar todo comprado na 12, todo vendido na 32, então eu estou com risco de 132 menos 125, R$ 7. Diferença aqui de 7 vezes 368. Risco de R$ 2.000. Então, para grande parte da posição, meu risco é 2.000. E qual o outro risco que eu tenho? O outro risco, imaginando que essas 73 puts estejam todas lá na pior fase, ainda tenho 73 puts no M132, que é um notional de R$ 9.000. Então, tem um risco total, 9.000 com 2, 12.000. Tá? Esse é o risco máximo, se a bola virar pó. Se a bola virar pó. Tá? Claro, não acontece. Assim, enfim. Agora, olhando para... Claro, não acontece, é ótimo, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas ok, olhando para as calls, o que eu tenho aqui? 545 calls compradas e 1.300 vendidas. Opa, call está pesado. Call está pesado. Então, eu vou fazer também a mesma ideia, Zé Continha. Não vou ser o Zé Continha, vou fazer por alto. Eu estou com 841 calls descobertas. Não importa. Strike. Vamos lá, o pior strike da call. Imagina que eu estou com 800 na A119 e o pior strike aqui eu estou com 800 no 141. Então, essas 841 descobertas eu poderia estar imaginando de travar elas no 131. Eu gastaria R$ 800, porque a 131 está R$ 1. Ou posso travar no 142, vou gastar 6 centavos. Só para quê? Para ter uma gestão de notional. Isso é um custo que eu teria para manter a minha gestão travada.
Eu vou fazer isso? Não. É aquela ancoragem que eu falei lá no nível 1 do membros, né? Na playlist aqui das jornadas semanais. Não vou fazer isso, mas eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que estar explorando isso. Então, se eu travasse tudo na 142, usando o mesmo conceito, tudo travado no 142. Imagina que eu não tenho a L201. Mesmo conceito de conta macro, conta grande, né? Se eu vou lá e gasto 800 vezes 6 centavos, né? 800 vezes 6 centavos, vai dar R$ 48. Se eu gasto R$ 48, eu vou travar nesta posição. Na pior das hipóteses, todo mundo na A119, para ficar uma conta mais rápida. Na pior das hipóteses, todo mundo na 141, 142. Isso me daria um notional de quanto? De 31 mil. Então tem R$ 23 de distância aqui. Eu teria um notional, um prejuízo máximo de 31 mil. Então, essa é uma maneira simples de eu fazer assim, ó, cara, eu tenho que estar de olho, né? Tem que estar de olho, é preocupante você ficar com esse notional desse tamanho. Tudo bem que eu tenho cobertura, não é um problema, mas mês que vem eu tenho que pensar como eu vou fazer para pensar, trazer para vocês, né? Eu já sei como eu vou fazer para gerenciar esse notional. Eu estou tranquilo, eu estou bem tranquilo, mas eu quero conversar sobre como estar mais tranquilo ainda com vocês, tá? Por exemplo, gasta R$ 48 e compra 142. Pelo menos você trava em 30 mil. Isso vai mudar, porque hoje está 30 mil. Isso porque eu estou fazendo a conta jogando para cá. Mas é bem menos que 30 mil, porque a gente tem 40 L201, tem 10 H199, só isso aqui é 50, que eu estou botando 50 vezes 42, ó. Só 50 vezes 42, eu tiraria 2.100 da jogada aqui, então já vai para 29. Só porque eu joguei isso aqui como se eu estivesse travando aqui em cima. 150 L122, mesma coisa, ó, 150 vezes 20. Então tiraria mais 3 mil. Então, se eu não fizesse, se eu simplesmente comprasse isso aqui, o notional ia fechar e ia ficar muito menor do que esses 31 mil. Mas eu gosto de fazer pelo lado pessimista. Ficaria muito menor. Então eu faço logo uma conta bem simples, né? Eu pego a pior aqui, ó. Pego a pior aqui e vejo se faz sentido. Ah, tá muito caro. Não. Então, deixa eu jogar mais para cima. Ah, mais para cima, isso aqui passou a ser o pior. Beleza, isso é um nocho de 30 mil. Você aceita esse nocho de 30 mil? Eu aceito. Então, se eu precisar, eu gasto R$ 48. Ah, mas a bova subiu. Vai para 20 centavos. Eu gasto R$ 160 e travo a posição com o notion de 30 mil. Eu já tenho tantos mil em caixa, minhas puts viram pó e por aí vai. Então, e onde você travaria, Gafa? No 131 travaria. Vamos combinar? Bateu 131, eu compro 142. Combinado? Então, esse é o meu stop. É um processo de stop, como eu já falei. Tá? Então, é essa a ideia. Bateu no 131, eu compro 142, 800 calls lá e a gente gerencia essa posição daqui para frente. Tá? Mas, enquanto não acontecer isso, a gente vai faturando em cima das nossas, crescendo a posição em cima das nossas puts, calls e TM. Beleza? Bom, é isso, galera. Tá? Construir riqueza é assim. Tá? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não, está faltando. Eu também estou a fim de ir embora, estou a fim de descansar. E amanhã a gente vê esse vídeo como é que vai ficar aí. Tá beleza, galera? Bom, grande abraço. Espero que eu alcance. Assim, pô, também você não fala quem é, Gafa. Não, não vou falar. Vou porque eu fico sem graça. Essas duas pessoas também se juntem lá à equipe do Gafanhoto, tá? Da sala do Gafanhoto, para que a gente possa arrancar mais dinheiro do mercado em 2025, que eu quero aumentar um dígito aqui, tá? Então, eu gostaria de ajudar mais pessoas e a gente vai tirar 20 milhões do mercado, tá? Isso aqui já faz tempo, tá, galera? Então, assim, eu acho que dá. Só que agora ficou escasso, né? Eu tô pegando uma galera, essa galera top que tá. Acho que, acho que da sala do Gafanhoto, acho que não tem ninguém que eu trouxe para pra jornada, não. Assim, tem? Acho que não tem, não. Eu ajudei nesse nível aqui. De fazer com que o mercado não tome esse dinheiro das famílias, tá? Então é isso. Bom trajeto aí para vocês. Boa semana. E até o próximo vídeo, galera. Valeu.